Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma nova série de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber sobre a escatologia. E o nosso tema de hoje está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que vai falar sobre a tribulação de 10 dias. O que significa essa tribulação de 10 dias? Então vamos ler aqui, Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, para nós entendermos esses 10 dias de tribulação, citados aqui nesse versículo, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer a questão das festas de Deus. Então, Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São as 7 festas de Deus. E essa palavra festas, irmãos, no original hebraico, significa tempo determinado. Então, as 4 primeiras festas, Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes, também chamadas de festas de primavera, elas apontam para a primeira vinda do Messias, que foram cumpridas em Cristo no tempo determinado por Deus ano passado. Agora, as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, também chamadas de festas de outono, elas apontam para a segunda vinda do Messias. Ou seja, Deus mostra no passado aquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, um tempo determinado por Deus no futuro. Então a primeira festa, que é a festa da Páscoa, ela aponta para a crucificação e morte de Cristo, que se iniciava no dia 14 do mês de Nissan, que ficava mais ou menos entre os meses de março e abril. A festa dos pães ázimos aponta para a pureza e sepultamento de Cristo. Então nessa festa tinha que tirar o fermento, que aponta para o pecado. Essa festa ia do dia 15 até o dia 21 do mês de Nissan. A terceira festa, que é as primícias, aponta para a ressurreição de Cristo, que ocorria no dia 16 de Nissan, sempre no domingo, no primeiro dia da semana, e prolonga-se por 7 semanas. Aí você multiplica 7 vezes 7 igual a 49 dias. E quando chega na festa do Pentecoste, que é a quarta festa, que vai cair no dia 50, aponta para a comunhão e para a descida do Espírito Santo. Então começava 6 ou 7 de Sivan, que é entre mais ou menos os meses de maio e junho, e era celebrada no 50º dia. A gente viu lá que nas primícias a festa se prolongou por 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49, e no dia 50 era a festa do Pentecostes. Depois dessa festa do Pentecostes, irmãos, tinha um intervalo de mais ou menos 4 meses. Aí vinha a quinta festa, que é a festa das trombetas, que aponta para o chamamento, para a subida da igreja, que acontecia no primeiro mês de Tisri, que é entre setembro e outubro. A sexta festa, que é a festa da expiação, que aponta para a segunda vinda de Cristo, que ocorria no dia 10 do mês de Tisri. E a última festa, que é a festa dos tabernáculos, que aponta para a celebração das bodas do Cordeiro, para o reino milenar, que ocorria dos dias 15 até o 21 do mês de Tisri, que é mais ou menos setembro ou outubro. Então, irmãos, a festa das trombetas, ela começa no primeiro dia do mês 7. E a festa da expiação no 10º dia do mês 7. Então, no decorrer desses 10 dias, entre a trombeta e a expiação, o povo estava se preparando para o dia da expiação. Então, irmãos, como foi visto anteriormente, o povo ele participava das festas até o mês de Sivan, que é mais ou menos o mês de maio e junho, que dava no Pentecostes. Depois o povo ficava aproximadamente 4 meses sem ter nenhuma festa. Nesses 4 meses, o povo se esquecia de Deus. Por isso que no dia 1º do mês 7 tinha a festa das trombetas, a ocasião em que as trombetas elas eram tocadas para que eles se lembrassem que no dia 10 do mês 7 haveria a expiação. Então a Bíblia, irmãos, ela diz que quem não se preparasse para o dia da expiação seria eliminado do povo. Então, no primeiro dia do mês 7,
as pessoas se preparavam, por quê? Porque no dia 10 era a festa da expiação, onde o sumo sacerdote ele levava o pecado de todo Israel para ser perdoado. Esse período de 10 dias, irmãos, era um período de arrependimento de pecados. Então a saída do sumo sacerdote, do Santo dos Santos, com o pecado do povo expiado, ele aponta para a saída de Cristo à direita de Deus para vir buscar sua igreja. Então essa é a mensagem que Cristo ele quer nos mostrar em Apocalipse 2, versículo 10. Os dias de tribulação representam a nossa preparação para a segunda vinda de Cristo. E esse preparo que existia entre as trombetas e a expiação está associado que aos 7 anos de tribulação. Então na lei, irmãos, na lei dizia o seguinte, vou ler aqui para os irmãos, Levítico 23, do 23 ao 27, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mais aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, irmãos, esse texto aqui, né, ele está falando o quê? De trombetas e expiação. Essa passagem, irmãos, ela vem confirmar, então, o que foi dito anteriormente, né, que no dia 1 do mês 7 é o dia do toque de trombetas, ou seja, o início da festa das trombetas, e no dia 10 do mês 7 era o dia da expiação. E o versículo 25 diz que nos 10 dias de trombetas, nenhuma obra servil deveria ser feita. Ou seja, já no primeiro dia já havia a santa convocação. Assim, neste momento de tribulação, não será possível, né, para a igreja fazer obra desse mundo. Por quê? Porque a obra desse mundo, naquela ocasião, ela tem ligação com a marca da besta, onde ninguém poderá comprar e vender se não tiver a marca da besta. Então, bom, lá em Romanos 8, né, do 35 ao 37, diz o seguinte: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, Paulo aqui, ele está retratando nessa passagem como será o período da tribulação, o período de 10 dias. Né? Ele diz que haverá angústia, haverá fome, nudez, perigo e até espada. Então nós teremos perseguição do anticristo, mas a palavra de Deus diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A primeira coisa que nós temos que entender com relação a Apocalipse 10 é a questão das festas, né, que nós vimos. Outra coisa que nós precisamos entender a esse respeito é que dentre as 7 igrejas do Apocalipse, 2 não recebem repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. Então as 2 testemunhas, irmãos, representadas por Esmirna e Filadélfia, parte delas vão dar a vida e a outra parte vão para o deserto. Na metade da semana da tribulação vai ocorrer isso. Então a igreja de Esmirna, ela representa a parte da igreja que vai dar a vida. Por isso que eles vão passar por uma tribulação de 10 dias. E a parte de Filadélfia é a parte que vai para o deserto. Então, irmãos, Cristo ele está dizendo para Esmirna permanecer fiel. Por quê? Porque Cristo vai dar para ela a coroa da vida. Ou seja, a igreja ela vai morrer, mas ela vai ressuscitar na primeira ressurreição e receber a coroa da vida. Porque, irmãos, a igreja de Esmirna, que vai passar pela grande tribulação, representa, né, é uma parte das 2 testemunhas. Lá em Apocalipse 1, versículo 10, diz assim, ó, E eu fui arrebatado no Espírito, em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então João, né, foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, no dia da segunda vinda de Cristo. Então é como se Cristo, Deus tivesse transportado João lá para a volta de Cristo.
E o que Cristo pede, né, para João escrever? Apocalipse 1:11 diz, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas, que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. O versículo 12 diz, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então, irmãos, nos versículos 12, né, e seguintes do capítulo 1 de Apocalipse, né, João ele vê 7 castiçais de ouro e em seguida ele tem a visão de Cristo glorificado como sumo sacerdote. Aí no versículo 20 do capítulo 1 diz assim, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então os 7 castiçais são as 7 igrejas. Cristo ele está arrumando a menorá, como era o papel do sumo sacerdote lá na lei, né? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que o sumo sacerdote, depois de se lavar e trocar as suas vestes, ele entrava no santo lugar e arrumava as 7 lâmpadas da menorá. Quem são as 7 lâmpadas hoje da menorá? São as 7 igrejas, somos nós. Quando o sumo sacerdote ele arrumava as lâmpadas, ele enchia elas de azeite. É uma figura de quando a igreja foi enchida de azeite no Pentecostes. Mas com o passar do tempo, né, o azeite ele foi se acabando. Somente no início da grande tribulação é que Cristo vai encher novamente os castiçais, derramando a chuva seródia prometida lá em Atos 2:18, que diz assim, ó, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aí o versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Percebe, irmãos, que são eventos citados no 6º selo, na volta de Cristo? Então esse avivamento, que é chamado de chuva seródia, cairá sobre Esmirna e Filadélfia, que representam as 2 testemunhas no tempo do fim. Veja o que diz a passagem a seguir, ó, Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas o que? As 2 testemunhas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, irmãos, concluindo aqui o nosso vídeo, né? As últimas 3 festas, elas ainda não se cumpriram. 10 dias é uma forma de dizer a última semana de Daniel. Trombetas, o povo tocava trombeta para preparar o povo para a expiação. Então, a partir de 1 do mês 7, o povo se quebrantava e vestia pano de saco para chegar no dia 10 do 7 sem pecado. 7 trombetas, nós sabemos que 7 trombetas vão cair sobre a última semana, fazendo o povo que dorme acordar. A primeira trombeta vai nos dar o sinal claro de que começou a última semana, e no início da semana, com a descida da chuva seródia, nós veremos que a igreja fazendo coisas maiores que o Senhor Jesus. Só assim se cumpre, né, o que está escrito em João 14, versículo 12, que diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém, irmãos? Então aqui nós finalizamos o vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos tenham alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer alguma observação, né, a respeito do vídeo, peço que você use os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né, de estudo da Palavra do Senhor. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.